Meu nome é Cássia Regina, sou professora de Física aqui do Interação. E hoje a gente vai fazer questões de simulado, tá? Resolver 6 questõezinhas da EAR, 6 questõezinhas da SpaceX. Vou pedir uma coisa para vocês que não têm as questões em comum. O pessoal da EAR tem um nível de dificuldade diferente do pessoal da SpaceX, mas os conteúdos eles estão sim se intersectando em alguns momentos, se interceptando, tendo uma interseção em algumas matérias, alguns conteúdos. Então, para o pessoal da SpaceX, é uma outra forma de fazer o mesmo conteúdo. E para o pessoal da EAR, a mesma coisa. Então, vou fazer as questões primeiro EAR, depois SpaceX. Vou pedir para que vocês abram o coração para as questões do outro conteúdo, porque existe a resolução e existe a explicação. Então, pode ser que essa visualização das questões do outro concurso seja favorável para você. Principalmente se você tem o objetivo, de alguma maneira, fazer aquele vestibular para poder treinar de algum modo, tudo bem? As resoluções já vão estar aqui para eu conseguir fazer as 12 questões todas num tempo hábil pra gente. Então, vou começar por aqui pela questão 7 e 9 e, resumidamente, é o seguinte. Você tem uma carga Qzão geradora aqui, que vale 10 microcoulombs, e uma carguinha pequenininha de 2 microcoulombs que está aí solta no espaço. E aí ela vai do ponto B até o ponto A, tudo bem? Beleza, tá aí? Ele quer o trabalho que isso vai gerar saindo do ponto B até o ponto A. Então, você tem muitos modos de fazer a força vezes a distância, só que a força do B até o A, ela muda, ok? Aqui nesses pontos, aqui, existem diferentes forças porque existem diferentes distâncias. Então, para usar trabalho, a gente precisa de uma força constante, isso não vai dar certo. Dá certo, mas um pouco mais pra frente, quando a gente estiver fazendo na faculdade, especificamente. Quando você estiver lá dentro, você vai aprender ferramentas matemáticas que podem te ajudar a fazer isso, tá? Aqui vai ser um pouquinho complicado. Então, a gente tem uma outra fórmula que ela é maravilhosa, simples, que é o seguinte. O trabalho é igual à variação de energia potencial elétrica. Tudo bem? Então, o trabalho para tirar daqui até aqui é pegar a energia potencial elétrica que tem aqui menos a que tem aqui. Show? Só isso. Eu botei os campos para você ver como os campos estão em direções diferentes. Então, novamente, se a gente for pensar no campo, o campo não é constante também. Então, o fato de não ser constante não é uma coisa legal. Eu tenho que procurar fórmulas onde as coisas não variem conforme você está andando, tá? O trabalho é usado quando você tem uma força constante. Quando a força variar, ele vai dar um gráfico. E aí você vai fazer a área debaixo do gráfico ou acima do gráfico se a reta, né, a curva, estiver abaixo do eixo X. Só isso. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar essa fórmula. Então, relembrando, trabalho é igual a energia potencial elétrica de onde ele está, menos a para onde ele vai. E aí, porrada. Energia potencial elétrica em A é K0, Qzão, que é o gerador, Qzinho, que é o cara que tá ali naquele ponto, dividido pela distância. E aí é que tem o problema. A distância em cada ponto é uma diferente, então você vai ter que olhar. A distância no ponto A é de 2 metros, tá aí no seu desenhinho, tá? Então vai ser 9 vezes 10 a nona, que é o K0. Qzão, 10 vezes 10 a menos 6, porque micro é 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6 de novo, que é 2 microcoulombs. Dividido por 2, aí não tem o quadrado lá da força, isso aqui é energia potencial, não tem o quadrado, é 2 puro. Faz as contas, 90 vezes 10 a menos 3 joules. No B é exatamente igual, exceto pela distância, então não é exatamente igual, mas é muito parecido, com a única diferença que você tem esse 1 aqui de diferença de distância. Aqui, entre o ponto da carga geradora e o B, é 1 metro. E aí, em vez de 2, você coloca 1, e aí vai dar 180 vezes 10 a menos 3 joules. Quando você for fazer essa conta de trabalho, é 1 menos o outro. 180 menos 90 vezes 10 a menos 3 joules. Só que ele quer em milijoules. E mili é 10 a menos 3. Então, eu posso trocar o 10 a menos 3 pelo milijoules. Pronto, tá resolvido. Ok? Questão 89. O que a gente tem aqui? A gente tem uma luminária pendurada por 2 cabos que estão presos na parede, tudo bem? E aí ele está querendo o seguinte, quanto que é essa força de tração no AB, sendo que como esses 2 triângulos aqui são idênticos, as cordas são idênticas, tudo é idêntico,
A atração que tem aqui é igual a atração que tem aqui. Não tem por que ser diferente, ok? Não tem nada que torne isso desequilibrado, desigual de algum modo. Tudo bem até aí? O que a gente tem? Pontos A, B, C e D. O D, essa alturinha aqui, ele é 1,2. E o tamanho das cordas é 3. Beleza? Então, se a gente for... E o peso da luminária é 76 newtons. Ele deu esse valor aí e é com isso que você vai trabalhar. Quando você fizer a questão, você vai perceber que a parte de contas, ela é relativamente pesada, porque a questão é relativamente pesada. Quando a questão for muito tranquila, pode ser que as contas venham bem mais pesadas, porque você tem um esforço intelectual menor, então você vai trabalhar mais. Essa daqui é uma questão super equilibrada. A gente vai pegar esse triângulozão, ó, e vai quebrar ele aqui. Esse pedaço eu vou sumir, então eu fiz entressejado, e esse pedaço eu vou olhar realmente. Aí o que eu tenho? Esse daqui é o maior lado, hipotenusa, catetos, cateto oposto, tá? O vermelho é oposto ao alfa e o amarelo é adjacente. E aí, paralelas, cortadas por uma transversal. Esse alterno interno é igual a este alterno interno. Então, se eu acho o seno de alfa para cá, eu acho o seno de alfa para cá. É a mesma coisa. Então, o seno de alfa vai ser cateto oposto, que é o vermelho, sobre hipotenusa, que é o rosa. 1,2 sobre 3 dá 0,4. E aí, quando você for pensar no cosseno, você vai ter que tirar a raiz, fazer umas coisas assim. Então, dê uma parada para ver se realmente preciso do cosseno, tá? Se precisar, a gente volta e calcula. O que eu tenho aqui quando eu isolo apenas o ponto B? Eu tenho as trações inclinadas, fazendo alfa com horizontal. Então, aqui, ó, tem o nosso alfa que eu queria, que tá aqui. As duas, né? Porque o que tem para um lado é igual ao que tem para o outro, porque o desenho é todo simétrico. E o peso para baixo. E aí, o que eu faço? Decomposição. Tração, ó, T cosseno alfa, porque tá deitando no ângulo, e T seno alfa, porque tá levantando do ângulo. Tudo bem? Aqui a gente tem T cosseno alfa para um lado e desse cara T cosseno alfa para o outro. E para aqui vertical, você tem esse T seno alfa mais esse T seno alfa, tá? Você tem os dois ali se ajudando. Então, você tem 2T seno alfa. Só para revisar, ó. Deitou no ângulo. Deitou no ângulo. Vamos pegar aqui e fazer coloridinho. T com sono de alfa. E aí, o vertical, ó. T sem sono de alfa. Só para ter certeza que você lembrou. Eu sei que isso é muito ridículo, mas é tão assim ridículo que você não esquece. E aí o que a gente vai ter aqui em cima? Que puxa para um lado é igual que puxa para o outro. T cosseno alfa igual a T cosseno alfa. Não existe dúvida sobre isso. E na vertical? 2T seno alfa, que puxa para cima, tem que ser igual que puxa para baixo, senão não está em equilíbrio no ponto B. Então, 2T seno alfa igual a peso. Eu vou passar o 2 e o seno alfa para baixo, porque eu só quero o T. Então, T é igual ao peso, que é 76, ele já deu em Newton, não precisa calcular nada, sobre 2 vezes seno, que é 0,4. Malandramente, eu não vou precisar calcular o cosseno, então eu nem calculei, nem comecei esse esforço. E aí, fazendo essas contas, dá 95 newtons. Beleza? Você acha a resposta correta. Questão 88 da ARC, eu achei maravilhosa, porque ela é uma questão simples, com um texto gigante. Então, ela está cada vez se assemelhando mais com a prova do Enem com textos gigantes. Isso é uma prova realmente para te cansar, é uma prova para fazer você ali, entendeu? Lutar por cada ponto seu. Então, entra a malandragem. Será que eu preciso ler o enunciado todo? Tem pouco número no meio do enunciado? Será que é necessário? É uma coisa a se avaliar. É um avião que tem 500 metros quadrados na parte de baixo. Ele pergunta qual a pressão que esse cara faz ali no ar, nas moléculas e bar. Como é que é isso? Aviãozão tem o peso, massa vezes gravidade. A massa, ele deu uma notação científica, 3 vezes 10 a quinta vezes 10. Então, aqui, ó, tem o número 1. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, dá 3 vezes 10 a sexta newton. E aí, como é que é o cálculo de pressão? Fala pra tia. Já vi, professora. Não dá mais para tentar responder antes de ver, eu sei. Pressão é força sobre área, não pode esquecer porque é uma fórmula muito simples. Todas as fórmulas que tem 3 letrinhas são fórmulas que você não pode errar, porque só são 3 letras. Então você precisa saber se é multiplicando, dividindo e tal.
Então, formar aqueles triângulos que a gente faz em eletricidade é muito útil. Então, por exemplo, a gente tem aquele triângulo de U é R vezes I. I é U sobre R é U sobre I. Esses triângulos de três letras é muito bom. Então, aqui a gente também podia fazer isso, tá? Como é que seria? Pressão é força sobre área, força é pressão vezes área e área é força sobre pressão, tá? Então, você pode encaixar nesses triângulos se for um método bom para sua memória de gravar. E aí vai ser dividido pela área, que é 500 metros quadrados, então tá ok. E aí a gente vai fazer a conta normal. Como é que eu fiz? 3 dividido por 500. 3 dividido por 500 deu 0,06. E repeti o 10 à sexta, porque ele não tava fazendo nada, tá? É isso. Aí eu andei 2 casinhas, viu? Para trás, para poder o número com muita vírgula ficar limpo, ficar só um número liso. 6, 4, 5, esses números. E aí, porque eu andei 2 casinhas para trás, eu vou ter que descontar 2 unidades daqui, tá? Entendeu isso? Isso é uma coisa importante. Precisa treinar a notação científica, porque na hora da prova você tem mais traquejo. Então, dá 6 vezes 10 à quarta, newton por metro quadrado. Próxima questão. Continuando as nossas questõezinhas aqui da EAR, agora essas são ligeiramente tranquilas, tirando essa última que eu achei meio chatinha, mas tudo bem. A gente tem aqui, essa é uma daquelas típicas questões de arte que dobra, aumenta, diminui, 2%. Típica de EAR. A gente tem muito... A EAR gosta de trabalhar com as letras em física, beleza? Troca alguns numerozinhos e aquele monte de letras que tem ali no meio, elas se cortam. Então, esse é um caso. Você tem carga Q1 e Q2 a uma distância D. E aí, como é que calcula a força? Ela seria K0, Q1, Q2, sobre distância ao quadrado. E aí você percebe que nesse momento eu não ligo se é de repulsão ou de atração. Isso é relevante. O importante é que você precisa saber o módulo dela. E ele falou que é 9 newtons, tudo bem? Aí ele fala, olha, vou quintuplicar uma carga e vou octuplicar a outra. É distância, ele não falou nada. Se ele não falou nada da distância, a gente vai presumir que ela continua a mesma. Porque se a gente alterar, ela não está 100% amarrada, mas acho que está implícito isso daí, a gente vai prosseguir. E aí o que a gente tem? Essa nova força, a filhinha, é K0, 5Q1, vezes 8Q2 sobre a distância ao quadrado, que eu vou manter a mesma. Então, eu vou separar os números, os números das letras. E o que a gente vai ter como número? 5 vezes 8, que vai dar 40. E as letras? K0, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Exatamente como a gente tinha aqui em cima. E eu posso substituir isso pelo valor que ele deu, que é 9. Tudo bem até aí? Então, seria 40 vezes 9, 360 newtons. Seria o valor dessa nova força, fazendo essas alterações nas nossas carguinhas. Tudo bem? Questão 87. A gente tem um gráfico que eu achei maravilhoso e ela não é tão interdisciplinar assim, mas eu gosto do gráfico porque parece que é uma coisa estrondosa, mas não é. Quando você olha gráficos, geralmente é uma coisa muito mais tranquila. E ele fala sobre o drone isso, o drone aquilo outro, que eu vou confessar que eu não li, porque pra mim não fez muita diferença, e fui direto para ler abaixo do gráfico. Uma coisa, eu faço isso e vejo se consigo achar a resposta. Como eu consegui, eu não voltei para ler. Se eu não tivesse conseguido, eu voltaria para ler, mas eu nitidamente vi que não existiam números naquele texto inicial, então foi por isso que eu dei esse pulo. Ele fala o seguinte, a 19 graus Celsius, então você vai olhar ali na vertical, você vai ver que tem 19, 19,05, 19,010, 19,15, você vai vendo esses valores. E aí ele fala qual é a distância, a profundidade, quando você está com 19 graus Celsius. E aí você olha no gráfico, 19 está em 7 metros, beleza? Então eu estaria a 7 metros da superfície. E ele quer a diferença de pressão entre o topo, né, a superfície, e a profundidade de 19 metros, beleza? Aqui embaixo você tem 7 metros e aqui em cima você está na superfície. Aí, o que tem de bom nessa questão? É que não importa aonde está esse começo e onde está esse outro. O que importa é que a diferença entre eles é 7. Isso é o que importa. Eu quero
essa gradação. Então, se eu estou no topo e 7 metros abaixo, ou se eu estou um pouco mais abaixo, não importa. A diferença de pressão entre eles é gerada pela diferença de 7 metros entre eles. Então, se fossem 12 metros, a diferença ia ser outra. Se fosse 1 metro, a diferença ia ser outra. Não interessa onde ele está, porque eu não quero uma pressão ou a outra pressão. Eu quero a diferença de pressões. Então, eles estão ali entrelaçados. E aí, isso é Steven. Por que eu coloquei Steven? Porque nas nossas questões de ar, Steven some um pouquinho, entendeu? A gente foca em puxo, que é o grande boom de questão que cai. Mas a gente tem que lembrar que existe Steven. Então, ó, pressão maior menos a pressão menor vai ser ρ do líquido, sempre do líquido. Nossa bela e linda gravidade. E a diferença de alturas entre os pontos. Então, a nossa diferença de altura entre eles é 7 metros, já achou. Ele está na água. Então, 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico. Então, beleza, as unidades estão certas. Gravidade 10, já está tudo bem. E a altura é 7 metros, tá bem também. Então, 7 eu botei na frente. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 7 vezes 10 à quarta, Newton por metros quadrados. Só isso. Tudo bem? E essa questão 92 foi a questão que eu achei chatinha, mas que é uma questão boa de ar, né, comum, de empuxo, e a gente vai trabalhar ela. Como é que o que a questão fala? Esse carinha tem 600 gramas. E aí eu sei que a gente tem a tendência a transformar em quilo, mas especificamente nessa questão eu vou pedir para você dar uma parada e olhar para as opções. Todas as opções estão em gramas por centímetro cúbico. Então, vale a pena você manter as coisas em grama e em centímetro cúbico, ok? Porque é mais fácil de trabalhar, só isso. E aí ele fala, o volume do cara é de 1 litro. E eu sei que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. E aí, como o cara tem centímetro cúbico, eu vou transformar para centímetro cúbico. E aí eu vou usar a tabelinha. Quis hoje dançar, mas depois cair no mato. Já falei isso para você. Quis hoje dançar, mas depois cair no mato. E aí vai completando com M e vai botando o cubo. Quando for o cubo, você tem que botar 3 carinhas em cada casinha. Quando for quadrado, 2 carinhas em cada casinha. Quando não tiver nada, 1 carinha em cada casinha. 1 carinha em cada casinha você já está acostumado. Isso aqui é que é mais chatinho. Então, o que eu tenho? 1 decímetro cúbico, tá aqui. E aí ele é o último, eu coloco, ó, mais 2 zerinhos na frente. 3 carinhas numa casinha. Só que eu quero tirar a vírgula daqui e passar para cá. Para passar para cá, vai criar um espaço aqui no centímetro cúbico. Você coloca 3 casinhas também. Você preenche as 3 casinhas, que tem que ser com 0, porque você não pode colocar um número, tudo bem? Um número significativo. Ele é um número significativo, mas você não pode colocar 1, 2, um outro algarismo diferente de 0. E aí vai ficar 1000 centímetros cúbicos, tudo bem? Se você tem 80% submerso, qual é o volume submerso? Vai ser 80% de 1000. Então, vai ser 80% de 1000. Viu isso? 80% de 1000. E a partir daí, porrada. Então, você tem esse carinha com empuxo para cima e um peso para baixo. E aí, se ele está flutuando na paz, em equilíbrio, peso é igual a empuxo. Peso é mg, empuxo é devagar. Gostou? Empuxo é devagar. E aí o D é o que ele quer, essa densidade, eu não vou botar X, eu vou deixar assim. O volume é isso que eu acabei de explicar, 80 sobre 100 vezes 1000. Cortei os zeros, fica 800. E aí eu faço 800, passa para baixo, dividindo de 600, cortei os zeros, 6 sobre 8, simplifiquei, dividi por 2 em cima e embaixo, 3 sobre 4. Faz a conta na porrada, dá 0,75 gramas por centímetro cúbico. Eu fiz a questão toda induzindo para que a gente chegasse nesse ponto. Tudo bem?